Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira, hoje é dia de live extra e vocês devem estar super se perguntando o porquê que a gente está fazendo nesse horário, sendo que a gente costuma fazer às 7h15 da noite, mas é por um motivo para lá de especial, porque hoje a gente vai ter um convidado que mora na Austrália e eu sou super suspeita para falar porque ele é um dos meus melhores amigos. Ele é uma das melhores pessoas desse universo todo. A gente se conhece há 10 anos, há 11 anos, e faz praticamente 9 anos que ele está morando na Austrália. Então, por esse motivo, a gente agendou a live esse horário, e é por isso que a gente está fazendo num horário diferente. Agora para ele são 7 horas da manhã, mas ele foi super solícito em participar. Ele vai contar pra gente desde o momento que ele topou esse desafio na vida dele, que foi mudar pra Austrália e que começar uma vida realmente assim do zero. E ele vai contar pra gente todos os desafios que ele encontrou, todo o percurso que foi para chegar onde ele tá hoje. Hoje ele é um cidadão australiano que continua trabalhando com educação. A gente se conheceu nesse meio, trabalhando com educação, com intercâmbio. E ele segue representando um centro educacional na Austrália. E ele vai contar pra gente todo esse trajeto de como foi o começo e de como tá sendo hoje a vida dele lá. E vamos tirar todas as dúvidas que todo mundo quer saber sobre a Austrália, que eu sei que tem um monte de gente curiosa. Então fica aí porque essa live vai valer muito a pena. Vou chamar ele aqui, ele já entrou. E eu tenho o prazer, eu falo que é meu presente antecipado de aniversário porque ele me deu esse presente. Então eu vou chamar ele aqui para conversar com a gente e tirar todas as dúvidas que tem de Austrália e de tudo que vem junto. Era só um instantinho que ele já está entrando. Oi, Oiê! bom dia. Bom dia, bom dia! Quer dizer, para você muito bom dia! Pois é, depois dessa apresentação, Você sabe que a você pressão. merece muito mais, né? Sou super gente, ele me recebeu um mês na casa dele, enfim. Olha aí, ó. Até minha mãe tá falando com você, todo mundo falando com você. Oi, que E, saudade. né? Tão bom ver você um pouquinho assim. Igualmente, correndo para o trabalho, mas Mas você, tenho todo o tempo do mundo para você agora. Ami, primeiro eu queria muito agradecer, muito, 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 porque eu sei que para você aí tá cedo, você fez toda uma alteração de programação para poder conversar com a gente, então muito, muito, muito obrigada, tá? E eu sei que tem um monte Imagina. de gente muito curiosa para a gente conversar, então eu já vou começar perguntando, porque, enfim, né? Vamos lá. Vamos. Mais ou menos 10 anos que você tá aí, e eu sei que de 10 anos para cá, muita coisa da Austrália mudou. E eu queria que você contasse pra gente como foi esse começo, porque o começo não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, Uhum, mas eu queria que você contasse pra gente como foi o começo e falasse pra gente tudo que você sentiu, o que você passou. tá. É, a, a Austrália, para mim, ela foi muito. Tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer, tudo aconteceu muito rápido para mim. Então é uma história muito positiva. Eu vim para a Austrália e, assim como você sabe, vim a trabalho, não tinha muito interesse em conhecer a Austrália, porque a viagem era para Nova Zelândia, não queria vir para a Austrália, porque pensei, não sei se é muito a minha cara. Eu lembro que uma das pessoas com quem a gente trabalhava falou, vai, você vai amar. E, cara, eu cheguei em Sydney e E aí o me meu mundo cai. reconheci. Eu me reconheci em Sydney na hora, assim, e voltei para São Paulo sabendo que eu viria para a Austrália e poucos meses depois eu estava aqui. Então, quando eu cheguei, eu acho que eu já cheguei com a mentalidade de que eu queria ver, eu queria fazer da Austrália minha casa e tentar fazer as coisas funcionarem para mim. Então, eu consegui emprego muito rápido, consegui emprego na área educacional, que era o que eu fazia, né, o que a gente faz no Brasil.
Então, logo que eu cheguei, assim, poucas semanas depois, eu consegui trabalho numa agência de intercâmbio aqui, que ajudava brasileiro, e, e, e conheci... abrindo, né, para você Sim. de uma forma muito... Gente, é só o importante fazer um parênteses, que assim, gente, em vias de regra, e é muito importante a gente falar isso, que assim, o Bruno teve uma história brilhante do começo ao fim, e a gente sabe que é uma história de sucesso, enfim, mas que o Bruno, ele já tinha um inglês bem avançado, bem afiado, né? Ele já estava com todas as outras questões muito bem preparadas. E, enfim, ele estava indo disposto, e eu lembro do nosso papo, quando o meu mundo caiu, que você falou que você tinha a disponibilidade financeira para ficar uns 3 meses, que fosse, se as coisas não rolassem, né? Então, as coisas para você rolaram de uma forma muito rápida, mas eu acho que também você tinha feito já uma lição de casa antes de ir, que era ter o inglês já bem desenvolvido, né? Isso definitivamente foi uma vantagem que eu tinha sobre outras pessoas que vieram ao mesmo tempo, que eu conheci aqui. Eu acho que uma das coisas algo que também meio que criou a fundação de eu estar aqui foi ter construído uma comunidade de pessoas e amigos muito rápido, que também foi uma sorte incrível. Quando você ficou aqui, você conheceu o Nigel, que foi alguém que eu conheci 6 semanas morando em Sydney. Conheci o Nigel e hoje, quase 9 anos depois, a gente ainda mora junto, a gente é super próximo. Para mim é como se fosse meu irmão, né? Daí, né? É a minha família daqui. E através do Nigel, eu conheci muitas outras pessoas. Isso é algo que eu falo para muita gente, quando, né, as pessoas estão chegando, pessoas brasileiras principalmente que eu conheço que estão aqui, tentar construir mesmo essa familiaridade com o lugar, né? Então, assim, eu conheci o Nigel, que é daqui, através dele eu conheci milhares de outras pessoas e boa parte não, todos os meus amigos daqui hoje são pessoas que eu conheci através dessa uma pessoa. E quando você fica muito focado só é muito comum aqui brasileiro se juntar com a comunidade brasileira. E, claro, tem familiaridade, você sente falta de casa, você sente falta de comida, é mais fácil. Mas a verdade é que muitos deles vão e voltam. Então, assim, você está constantemente tendo que reconstruir o seu círculo. E aí, criar esses vínculos com pessoas que estão aqui, primeiro que te dá de novo, uma certa vantagem no sentido de que você conhece o lugar através dos olhos de alguém que já está aqui, que é daqui, enfim, te dá um outro senso de estabilidade. Não estou falando, não anda, sabe, não vai fazer amizade com brasileiro, não vai fazer isso. Mas falando, porque eu acho que de repente assim, é você viver, você só mudar o cenário, né? Então você sai do Brasil, mas o Brasil não sai de você. E Exato. Não é uma coisa 100% produtiva se você está predisposto a realmente ter novo estilo de vida e conduzir de uma nova forma, que foi o que você quis. Então eu acho que essa é uma dica muito preciosa, mesmo porque essas pessoas que são nativas, elas vão te abrir portas para outras oportunidades, né? Então eu acho que isso é muito importante que seja dito, porque foi graças a esse primeiro contato que você hoje tem o ciclo gigantesco que tem e enfim, as possibilidades foram acontecendo também, né? Exato. E eu acho que quando você chegou, o seu visto já te permitia trabalhar e estudar parte do tempo, né? Sim. Como que você conseguia se organizar numa rotina dessa? Porque você estudava, eu lembro que você estava matriculado numa instituição, né? Então você precisava estudar. E você também trabalhava e não trabalhava pouco. Queria que você contasse pra gente como que é, para quem está chegando, né? Para quem tá entrando nessa dinâmica, como que funciona essa rotina? Dá tempo? Você conseguia se manter? Como que funciona? Sim. Eu vim para... O primeiro visto que eu cheguei foi visto de estudante e eu estava fazendo um diploma de marketing. Aqui na Austrália, os colleges, eles têm... Então, mesmo, por exemplo, alguém que venha para fazer inglês com a intenção de depois estender o visto para fazer um diploma, ficar um tempo maior, tipo, estudar alguma outra coisa. Os colleges, principalmente os colleges da Austrália, né, diploma, certificado, Advanced Diploma, eles têm em mente o fato de que a grande maioria das pessoas quer vir para trabalhar e estudar. Então isso já é uma vantagem, porque, por exemplo, a escola que eu escolhi,
que na verdade, assim, nesse sentido nem era a melhor escola, eles eram até um pouco rígidos nesse sentido, mas deu tudo certo. Você podia escolher se queria fazer aula, sei lá, nem, para ser honesto, eu não lembro exatamente, mas eu acho que eram 3 vezes por semana, mas era ou manhã, ou tarde, ou noite. Aí eu lembro que quando eu cheguei, eu estava estudando à tarde, mas aí quando eu consegui o trabalho nessa agência, que aí o trabalho era o dia inteiro, eu troquei para a noite. E, enfim, então dava tempo. É claro que assim, o meu trabalho, eu trabalhava mais ou menos de 9 às 4, 9 às 5 nessa agência. E agência, né? Tipo, não tem muita hora para terminar. Tipo, entrou alguém, você conversa. Então, às vezes chegava atrasado e tal, mas era fácil de organizar. Porque o que eu falei sobre os colleges, né, terem esse entendimento que as pessoas querem estudar e trabalhar, certos empregadores, principalmente se for hotelaria, sabe, Sim, turismo, hospitalidade, né? hospitalidade e essa agência também, porque lidava com estudantes internacionais, então eles tinham esse entendimento, eles eram bem flexíveis com isso, me deixavam, então quando chegava, né, férias de faculdade, eles me deixavam trabalhar full time, então foi bem tranquilo, assim, também, tipo, foi o primeiro emprego que eu consegui aqui, e eu fiquei nele por, né? Sim, por coisa de algumas semanas, acho que 2 semanas eu consegui esse emprego, e fiquei nele por 2 anos até conseguir, enfim, meu visto de residência e começar a trabalhar em outro lugar. Mas, enfim, falando de tempo, sim, é corrido, é cansativo, mas dá para se manter. Agora, dá para se manter, depende das expectativas. A Austrália, o Sydney não é uma cidade barata, mas o salário mínimo da Austrália é alto. Então, assim, você meio que se equilibra. Assim, você ganha bem, gente, mas você gasta bem, porque Sydney é um lugar, é um destino caro, né, Ami? Não é um destino barato, e eu acho que... Não é um destino barato. Sim. Mas assim, por exemplo, de novo, quando eu vim, eu não queria, tipo, dividir uma casa com um monte de gente. Eu já tinha, sabe, eu já vim com 28 anos, então já morava sozinho, então eu não queria. Eu estava disposto, claro, a morar com outras pessoas, mas assim, eu não queria. Tem muita gente que vai dividir um quarto com 3 pessoas, numa casa com 10 pessoas. Eu não queria isso. Então eu gastava mais por causa disso também, porque eu queria morar em certas áreas da cidade, não queria. Então, assim, moramos eu e a Michelle, né, que você conhece. E alugamos um apartamento e tal. Então, assim, dá para viver? Dá. Tipo, eu paguei a extensão do meu visto, pagava né, minhas contas e tal. Tipo, nunca precisei tocar em reservas do Brasil. E eu conheci várias outras pessoas que moravam justamente nesse esquema. Tipo assim, estavam em outro vibe, assim, muito mais novos, e não estavam nem aí, queriam festa, queriam morar numa casa com várias pessoas. Ok, tipo, então eles gastavam muito menos dinheiro do que eu, porque, né, tipo, dividir uma casa com, sei lá, dividir um quarto com 2, 3 pessoas. Então dá para se manter, depende das expectativas, assim, por exemplo, se eu quisesse naquela época alugar um apartamento só para mim, já seria outra história, tipo, não sei se daria, mas também não era o propósito, né? Eu cheguei aqui sem conhecer ninguém, então a ideia era mesmo ter interação com outras pessoas. Exato. E através da Michelle também, que já estava morando aqui, eu conheci algumas pessoas que, tipo, com quem não mantive amizade próxima, mas assim, para aquele momento em que eu ainda não tinha encontrado o meu ambiente. Sim. Exato, foi ótimo. E a minha, assim, você começou a trabalhar muito rápido, mas que você lembra da época, tudo bem, a gente está falando de 10 anos atrás, mas, gente, a Austrália é um país bem mais sólido que o Brasil, então as mudanças lá são sempre para melhor, né? Em dadas as proporções do que o que a gente vive aqui. Você sentia que era muito difícil para as pessoas que estavam na mesma página que você, não necessariamente da mesma nacionalidade que você, elas conseguiam rapidamente se encaixar? Sim. Cara, todo mundo que eu conheci aqui na época, você está perguntando ainda de trabalho, né? E encontrar emprego. Todo mundo que eu conheci na época, por exemplo, mesmo quando eu vim com a Mariana, que o nível de inglês era completamente diferente do meu, ela veio para estudar inglês e tal. Então, assim, ela também conseguiu o trabalho super rápido.
Sim. É claro que, assim, tipo, por exemplo, para quem vai vir para cá com um pouco inglês, tem, e nos últimos 10 anos, nos últimos 9 anos, isso mudou a beça, tem mais e mais, por exemplo, restaurante brasileiro. É o ideal? Não, não é, mas assim, você também, tipo, quer dizer, nem acho que não seja o ideal, porque assim, você vai trabalhar com um monte de brasileiro, mas você vai servir um monte de australiano, porque é Exatamente, esse é o super, problema. é super pop aqui. Então, assim, você pode estar meio que rodeado de brasileiro, mas você ainda vai ter aquela interação e vai se forçar a falar. E, cara, o Gente, inglês a dela melhorou Austrália pra também é caramba. um lugar mundial, assim, né? É um patrimônio da humanidade, assim. Então, por mais que você tenha Sim. um estado brasileiro, vai ter gente circulando no restaurante do mundo inteiro o tempo inteiro, né? Então, isso E, é E frequente. nos últimos anos tem ficado Sydney, porque quando eu cheguei tinha meio que uma separação clara, assim, por exemplo, tinha muito sul-americano em Melbourne, por exemplo, mas não tanto aqui. E como um exemplo rápido, mas assim, nos últimos anos isso tem mudado. Você vê muito mais gente, muito mais lugares. Principalmente Sydney, assim, eu noto dos últimos anos para cá uma mistura muito maior, assim, de culturas, sabe? Gente de muito mais lugares. Que é bem legal, assim, porque é bem isso que você falou. Você está rodeado de pessoas do mundo todo, assim. Eu fui numa época, gente, que não era uma temperatura totalmente favorável, né? Eu fui para lá no inverno, e que inverno! E que inverno. E você via, assim, gente do mundo inteiro falando. Era uma torre de Babel, assim, perto do Opera House, que é um dos pontos super turísticos da Austrália, que vale muito a pena conhecer, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, com certeza. Você via, assim, gente do mundo. Era literalmente uma torre de Babel, assim, maravilhosa. Dava gosto de você sentar lá e só observar, sabe? Porque é realmente assim, não dá para olhar e ficar indiferente àquela situação toda, não tem como, né? Então eu acho É. que é muito especial isso. E eu acho que assim, você está aí há 10 anos, então eu acho que você conseguiu entender bem como era a vida de um australiano e hoje em dia você é um deles, há 2 anos. É. E assim, veio a pandemia, né? Uhum. Como que o país se organizou nesse momento? Foi muito. A Austrália reagiu muito rápido em várias frentes, assim, tanto com relação a decidir fechar as fronteiras, e inclusive as divisas estaduais e de território foram fechadas também. Então a gente agora que está começando a abrir, mas então assim, a Austrália foi muito rápida em responder à pandemia. Então rolaram essas medidas, né, de fechar a fronteira. Quem está fora não entra, quer dizer, obviamente quem é residente e australiano volta para casa, mas eles limitaram o número de pessoas que entram no país. Enfim, tem uma série de mudanças. E para quem está aqui, inclusive para quem está com vistos temporários, eu não sei se visto de estudante entrou nessa história, mas eu sei que visto temporário, então sponsor visa e outros vistos temporários entraram nessa história também, numa segunda fase. Mas eles imediatamente lançaram assistências sociais, né, para aqueles que foram afetados. Então, assim, quem perdeu emprego, o seguro-desemprego daqui ele já é ilimitado. Então, assim, não são só 6 meses. Então, você pode ficar no seguro-desemprego, contanto que você comprove que você está procurando emprego, você pode ficar no seguro-desemprego. Eles retiraram essa regra, então a pessoa não precisava nem provar, porque eles entendiam que as coisas mudaram, e eles dobraram o valor do seguro-desemprego por tempo ilimitado. Então, no momento, ainda está dobrado para quem está desempregado. E eles criaram uma nova assistência para quem continuou empregado. Então, por exemplo, restaurantes que tiveram que fechar durante a pandemia. Para os restaurantes não terem que fechar as portas e demitir todo mundo, eles criaram um pagamento que a pessoa continuava recebendo seu salário, continuava empregado, mas sem trabalhar. Que era esse mesmo valor. Que Exato. isso não ia acontecer, que eles não iam ter nesse momento, não iam passar por isso. Exatamente. Então, isso obviamente ajudou muita gente a se manter empregado, ajudou a controlar o número de desemprego. Essa assistência ainda existe, apesar de restaurantes estarem abertos,
enfim, as coisas estarem aos poucos voltando ao normal, mas essa assistência ainda está sendo praticada. Sim. Era até uma das questões que eu ia te perguntar, tipo, eu sei que o país, ele, né, teve um lockdown teve uma resposta muito rápida para esse momento, e aí depois começou a abrir novamente, né, e aí viu que os casos começaram a subir, voltou atrás, voltou às políticas mais restritas, agora está reabrindo, e aí, então, o que eu estou entendendo é que as coisas estão começando a voltar para as ordens dela. Sim. Aqui onde eu tô, tipo, New South Wales foi bem... A gente teve muita sorte, assim, né? De novo, tudo se fechou muito rápido. E aí os números começaram a cair muito rápido também. Aí quando a gente começou a reabrir, como você falou, Vitória, né? Melbourne, começou a ter uma segunda onda. Eles se restringiram, eles voltaram para um nível de restrição mais rigoroso e eles ainda estão em algum lugar aí no meio do caminho. A gente aqui, para ser bem honesto, a vida está o mais próximo do normal possível, assim. Então, restaurantes e pubs estão abertos, e aí o que está em vigência, por exemplo, você não pode fazer uma reserva de mais de 10 pessoas num restaurante. Se eu for dar uma festa em casa, pode ser no máximo 20 pessoas, ou mesmo que seja ao ar livre, enfim. E aí, assim, tem multa se tiver... Era isso que eu ia falar. E é muito importante pontuar, gente, que lá é realmente muito sério. Isso da quantidade de gente, de reserva. Sim. Mas eles levam isso realmente muito a sério. Por isso que está respondendo da forma que está. Sim. A multa aqui em New South Wales é de até $11 mil se você estiver num grupo de mais do que... Né, num grupo maior do que o permitido. E não é só para o organizador, é para o organizador e para os participantes. Eles colocaram isso em vigência nos últimos dias, porque o verão está chegando, as praias estão começando a ficar cheias, então eles colocaram esse adendo na regra. E como resultado, né, eu fui no chá de bebê da Tatiana, uma amiga nossa, eu falei para ela, gata, em qualquer momento, se eu contar mais do que 20 pessoas, eu vou dar uma volta, eu vou sair, porque eu não quero pagar $11 mil de multa para tua criança, não. Eu amo você, mas não vale não 11 mil. Não. Não rola. Mas assim, então as pessoas respeitam. Claro que sempre tem quem não respeita, mas a grandíssima maioria respeita. Você sabe, você pega transporte público, as pessoas estão de máscara. E, sabe, álcool em gel em todos os lugares. Você entra em pub, você entra em loja, você entra no banco, onde quer que seja, tem álcool em gel para você higienizar as mãos. Quando você entra, quando sai do supermercado, todos os lugares. Todos os lugares têm uma porta para entrada e uma para saída, porque aí você não está frente a frente com ninguém. Então, assim, além do país ter se mobilizado, né, com assistência social e com medidas emergenciais, as pessoas também meio que tomaram para si essa responsabilidade. Sim. Então, assim, essas medidas, elas são medidas que esses comerciantes resolveram adotar. Isso não é obrigatório. Não foi pedido por alguém, foi só... Exatamente. Sim. Então, e assim, nesse momento, isso ajuda. Você acha que teve uma onda grande de desemprego ou você acha que as coisas conseguiram se manter dentro da normalidade de uma forma estável? Olha, desemprego tem, assim, tipo, é claro que muita gente perdeu emprego, principalmente no início, naquela fase inicial, até porque foi a fase do terror mesmo, né? Tipo, a gente não sabia o que ia acontecer. Né? Exatamente. Então, rolaram umas redundâncias. A grande maioria das pessoas que eu conheço que estavam em empregos na área de hospitalidade mantiveram seus empregos com aquele JobKeeper, né, com aquela assistência que o governo estava dando, porque, claro que teve restaurantes e tal que fecharam, mas assim, a grande maioria, pelo menos ao meu redor, assim, se mantiveram abertos e agora estão voltando a abrir. Então, assim, as pessoas que estão empregadas pode ser que ainda estejam no JobKeeper, trabalhando menos horas, porque ainda não tem, né, o turismo e tal, que é o que alimenta boa parte disso. Sim. Mas assim, ao mesmo tempo, sabe, tipo, uma amiga minha que voltou, ela estava no Working Holiday Visa, então ela teve que fazer farm work para poder estender, ela é irlandesa,
E a gente se falou esses dias e ela acabou de arrumar um emprego até super legal, assim, num dos braços do governo e tal. Então, assim, tipo, tem desemprego? Tem, mas assim, as coisas estão acontecendo, sabe? Tipo, principalmente agora, a gente está começando a ver as empresas voltarem a contratar, porque agora, na área de turismo e hotelaria, as pessoas estão começando a sentir qual é a demanda atual, porque não é a mesma do que era há um ano atrás, né? Porque o turismo ainda não está acontecendo. Dizendo isso, os estados estão começando a abrir as divisas, então assim, a gente está tendo mais turismo interno, então está crescendo um pouco mais, então está meio que substituindo, claro que não no mesmo passo. Mas assim, desemprego tem, aumentou sim, mas não é uma coisa, né, tipo... Eu acho que se você está focado e você está predisposto a entender quais vão ser as regras do jogo, a coisa rola. Sim, eu acho que é entender que assim, não vai ser, talvez vai levar mais do que uma semana, é bem provável, mas assim, vai acontecer. De novo, dizendo isso, essa né, Rachel, que eu estava falando agora, tipo, em uma semana ela arrumou o trabalho dela, então pode ser que role em uma semana também. Eu acho que é importante saber aonde procurar. Tem vários sites depois eu te passo, assim, que são mais comuns aqui, tipo, de você encontrar trabalhos em certas áreas. Eu acho que se as pessoas estiverem procurando trabalho em áreas mais especializadas, em áreas profissionais, talvez não vão sentir tanto esse baque, porque certas áreas foram afetadas, mas né, elas continuam se movimentando. Eu acho que talvez seja, principalmente para quem está planejando chegar aqui recentemente. Qual é o conselho que você daria para quem está pensando em chegar por agora? Tipo, por agora, entenda-se quando as fronteiras abrirem para quem quer vir. Eu acho que assim, primeiro que as fronteiras vão reabrir quando as coisas estiverem muito mais estabilizadas, então eu acho que as pessoas que estiverem vindo já vão ter isso como vantagem. Mas uma outra coisa assim que eu diria, mas isso é o que eu diria para qualquer pessoa em qualquer momento, então acho que nem isso mudou, assim, se planeja, sabe? Quando eu cheguei aqui, tipo, eu já tinha feito pesquisa, por exemplo, dos lugares onde morar, já tinha feito contato com essas pessoas. Exatamente. Então eu acho que planejamento vai ditar aí a facilidade, mas isso assim, eu poderia dizer isso há 2 anos atrás, quando não tinha nenhum sinal de pandemia. Mas eu acho que a pandemia, o planejamento é importante, assim, para não ter surpresas, mas assim, emprego vai ter, enfim, sempre vai ter, de novo, quando as fronteiras se abrirem, isso quer dizer que o turismo está aberto de novo, então a necessidade para trabalho na área de hospitalidade vai voltar a subir. Então não é uma coisa tipo, as fronteiras vão reabrir, mas só, sabe, certas pessoas. Vai reabrir para turista, vai reabrir para todo mundo. E aí vai voltar a ser aquela... Abrindo as oportunidades também ao mesmo tempo, né? Então eu acho que... exatamente isso. Né? Exatamente isso. Então, assim, mas o que eu diria é isso, se planejar, é saber o que você vai... Sabe, é saber o que esperar, eu acho que isso é importante. Amiga, eu super te agradeço. Eu sei que o seu tempo está corrido. Eu sei que você tem uma reunião agora, então eu queria muito agradecer você. Chegou uma pergunta só que se você conseguir responder quais são os empregos mais comuns para um estudante que pretende ficar um longo tempo, em torno de 6 meses, e tem inglês intermediário? Olha, depende, de novo, assim, restaurante, bar, tem aos montes, café, que são trabalhos que você não vai precisar de um inglês super avançado, você vai precisar entender o que está acontecendo. Uma das pessoas com quem eu trabalhei no meu primeiro emprego, a gente ficava rindo, porque o primeiro emprego dela foi de kitchen hand. Então ela trabalhava na cozinha, ajudando o cozinheiro, então tipo, sabe, eu preciso disso, preciso daquilo. E fazendo o corre lá de pegar as coisas e preparar as coisas. E aí a gente ria porque eles chamam pimentão aqui de capsicum, e tipo, ela estava acostumada a chamar de bell pepper. E aí pediram capsicum para ela e ela ficava indo na geladeira e pensando, tá, aquilo é banana, eu sei o nome disso. Aquilo é cebola, eu sei o nome disso. E ficava indo na exclusão, assim. Aí ela trouxe, sei lá, uma abobrinha, o cara falou, não, capsicum, eu quero capsicum. E ela ficava voltando até que ela falou, não sei o que é, me fala. E aí ela aprendeu. Eu passei isso algumas vezes na Austrália. Confesso que eu cheguei lá e falei, eu não sei falar inglês, pelo amor de Deus. Tem algumas palavras que são diferentes, mas assim, eu acho que
todo mundo, sabe, tipo, um emprego, E por o exemplo, num sofá que restaurante e você tal, vai colher, né, ser, Ale? pois é. Um pouquinho. Mas eu acho que, assim, restaurante, hotelaria, é, eventos no geral, assim, ah, tem muita empresa que te contrata só para fazer certos eventos. Tipo, você vai trabalhar como se fosse catering, né? Tipo, garçom e tal, mas para fazer, ou para trabalhar numa festa, ou pode ser um evento aberto, ou Uhum. casamento, etc e tal. Você vai trabalha o dia, que é ótimo, geralmente você ganha muito mais, porque é durante fim de semana e tal. E porque você não E é você vai precisar funcionário de. dessa empresa, você é um prestador de serviço, então eles têm que pagar muito mais por isso, né? Exato. E então, assim, e tem outros empregos que são, por exemplo, empregos talvez em escritório ou empregos assim, back of the house, Hospitais, né? é, que dependendo do environment, assim, que você não vai precisar de um inglês tão avançado para começar. Mas eu acho que com inglês intermediário, até o inglês intermediário, se você vê na cabeça que assim, turismo, hotelaria, evento, é onde você vai trabalhar, você vai estar de boa. E pode ser que alguma coisa apareça, dependendo, por exemplo, se for uma empresa de brasileiros, eles talvez não vão se importar tanto do inglês não ser tão perfeito, porque Uhum. você vai provavelmente trabalhar com outros brasileiros. É, E eu acho que a gente tem até o exemplo de uma amiga nossa, que é a Michelle, que assim, ela tinha já um inglês bom, e mesmo assim ela trabalhava numa cafeteria, a gente na Austrália, a coisa mais comum da vida é um cafezinho a cada esquina. Então, eles é têm verdade. cursos de barista maravilhosos, que eu acho que valem muito a pena para quem curte essa área, né, de bar, restaurante e tudo mais tal. Eu acho que, de repente, para quem curte isso, por mais que ai, é um trabalho mais simples, não sei o quê, se você investe como um barista, gente, eles adoram e eles recrutam e eles, enfim, não paga-se pouco quando você consegue ter uma É, especialização melhor. Porque na Austrália, a cada esquina tem um café. Então, e eles gostam da mão do brasileiro tirando café, é verdade. né? E a Michelle até hoje, ela continua trabalhando como Como barista, barista é o e que, faz super sim, bem, é o que ela faz e faz lindamente e ela consegue se manter super bem, né? sim, sim. Então, muito obrigada mesmo pelo Imagina, seu tempo. imagina, meu amor. Qualquer coisa, vou acionar você de novo. Por favor. Se tiver qualquer pergunta, pode me mandar que eu respondo. Eu sei. Obrigada muito, muito você. Minha Imagina. vida mora no meu coração e não paga meio aluguel. Aonde você estiver. Obrigada, tá? Um beijo, meu amor. Beijo. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau.